Olá pessoal, tudo bem? Olha eu de novo aqui. Então, como eu sempre falo, os nossos vídeos são relacionados à educação, evangelização e artes, tá, gente? Porque as pessoas muitas vezes têm uma imagem errada da pessoa que serve a Deus, da pessoa, principalmente do cristão evangélico. Às vezes acha que o cristão evangélico aprende a ler apenas para ler a Bíblia, certo? Já ouvi muitos falarem isso, mas não é bem assim, tá? Do mesmo jeito que nós temos pessoas profissionais de todas as áreas, em todas as religiões, por que não na cristã evangélica, que Deus é o dono de toda a sabedoria? Hoje, como eu prometi alguns dias atrás, eu fiz alguns vídeos, aulas sobre verbo em inglês, verbo to do, como verbo fazer, no sentido de exercitar, e como auxiliar de outros verbos na forma interrogativa e na forma negativa, no simple present tense e no simple past tense. Eu também fiz uma aulinha aqui, um vídeo aula sobre verbos ingleses na terceira pessoa do singular, no tempo presente e na forma afirmativa, os quais sofrem algumas alterações. E quando eu fiz um vídeo, gravei um vídeo sobre o verbo no future tense, que é o nosso futuro do pretérito, cuja desinência para a primeira pessoa do singular REI, então esse will, né, or shall, é como se fosse o nosso REI na primeira pessoa: cantarei, cantaria, faria, daria, cantarei, farei, darei, estudarei, venderei. Para a primeira pessoa, esse REI, eu falo para a primeira pessoa porque tem cantaremos, faremos, né? Tem outras desinências para as outras pessoas, outras desinências pessoais, certo? Então eu falo para a primeira como se fosse o will, só que o will é usado para todas as pessoas, e o LL para a forma contraída após o sujeito, após um apóstrofo, né? Sujeito, apóstrofo, LL, né? Will e shall. Mas eu não poderia deixar de começar este vídeo como eu começo todos, e tenho o maior imenso prazer de falar: eu sou cristã evangélica, onde quer que eu esteja, eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do meu Deus, tá? Se alguém se envergonha do seu Deus, eu não me envergonho do Deus que eu sirvo, tá? Não me envergonho mesmo, porque a Ele toda honra, todo louvor e toda glória. Bem, então, como eu sempre falo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, porque estando nós debaixo da graça, sob a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teremos paz conosco e teremos paz com o próximo. E Jesus diz que é a paz que o mundo não dá, que Ele dá a paz que o mundo não dá. Eu sempre explico isso em meus vídeos, e eu creio que muitos cristãos também explicam em seus vídeos e pregações, porque a paz que o mundo dá, ela é passageira. Muitas vezes a pessoa sem Deus, assim, sem servir verdadeiramente esse Deus, não nos isentando de sermos pessoas pecadoras arrependidas, porque nós pecamos por palavras, pensamentos e obras, mas nós estamos sempre nos religando com Deus, pedindo perdão a Ele através das nossas orações.
Então, a paz que o mundo dá é aquela paz que você sorri, você brinca, você canta, você passeia quando você está bem consigo mesmo e bem com os outros. Mas a paz que Deus dá é aquela que você atravessa desertos com capacidade para louvar, com capacidade para brincar, para sorrir, para ser feliz. A que o mundo dá quando você adoece, quando você está triste, você não a tem, certo? Essa é a diferença entre o que crê em Deus e o que não crê. O que não crê em Deus, qualquer coisinha, qualquer pedrinha no meio do caminho, ele tropeça e cai, e é muito difícil de se levantar quando não crê em Deus. Eu aqui, com esta minha fala, eu não quero falar só do cristão evangélico, não quero falar do cristão de um modo geral, do que crê em Deus, da pessoa que crê em Deus. Eu não estou falando de um frequentador de templos, eu estou falando de uma pessoa que segue a Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu falei quando eu fiz o vídeo, gravei o vídeo sobre o Future Tense, que é o nosso futuro do presente, cuja desinência é REI para a primeira pessoa, e porque para as demais, né, por exemplo, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. A desinência, conforme o pessoal, muda, conforme a pessoa. E é will, em todas as pessoas, will, shall, somente na primeira pessoa do singular e do plural. E hoje, como eu prometi um dia desses, eu hoje trouxe aqui o nosso futuro do pretérito, que em inglês é chamado de conditional tense. Na verdade, está bem claro aí, conditional tense significa tempo condicional. E o futuro do pretérito, gente, viu? Não é do presente, no futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele indica uma condição. Eu faria tal coisa se eu pudesse fazer. Indica uma condição. Então, a marca do futuro do pretérito, em inglês, que recebe o nome de conditional tense, é would, certo? Para todas as pessoas. E should, né, para a primeira pessoa do singular e do plural, certo? No tempo, desculpa, na forma afirmativa, que se fala affirmative form, vem o sujeito, na frase vem o sujeito, vem o auxiliar, que é o would, para todas as pessoas, e should só para a primeira pessoa. Depois vem o verbo principal, que é o verbo que está sendo conjugado, e o restante da frase. Por exemplo, eu digo assim: eu gostaria de ter um pouco de água agora, né? I would like some water now. Eu gostaria, né, de ter um pouco de água, apesar de não ter o verbo ter, certo? Mas pode encaixar o verbo ter também, to have, tá? Eu posso ter, eles usam isso também, eu posso ter, can I have some water? Can I have some coffee? Mas eles usam, desculpem, eles usam bastante would, tá? Mas o would é a marca do conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito. Então eu preparei aqui, por enquanto eu estou fazendo essas aulas assim, escrevendo nas folhinhas de papel, tá, gente? É papel velho que ficou do outro lado até sujo, está aproveitando o papel antigo, tá? Eu aproveito tudo. Então, afinal, a celulose vem das árvores e a gente tem que preservar o meio ambiente. Então, olhem aí, ó.
olha o que está escrito em cima. O would igual a RA, reticências. Por quê? Porque RA é somente para a primeira pessoa do singular, né? Eu cantaria, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falarias, eles falariam, não é? Em português, em inglês vai ser I would speak, you would speak, she would speak. Eita, não fala. Só o papagaio e a arara, mesmo assim imitando o ser humano, porque it é tudo menos gente. Significa ele ou ela menos gente, né? Aí nós falaríamos we would like, we would speak, you would speak, né? Vós falarias, ou vocês falarão, they would speak, tá? Então, na forma contraída, pega somente o de. O que I would fica I'd. Eu só estou fazendo uma prévia, tá? Depois eu mostro os papéis. O que é you would fica you'd. He would fica he'd. She would fica she'd. It would fica it. O it'd, a pronúncia varia. O you would fica we'd. Aí vem you would novamente, porque you é singular e plural, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Depois vem terceiro do plural, they, would ou they, tá? Na forma negativa, basta colocar not, depois de would, ou depois do ll, que é a mesma coisa de would or should, right? Depois do auxiliar, coloca-se not, e aí nós vamos estar conseguindo a forma negativa, que é a chamada de negative form ou negative form. A pronúncia varia, como eu já falei em meus vídeos, 2% do mundo, ou aliás, 2/3 do mundo, desculpem gente, 2/3 do mundo fala a língua inglesa, e é inevitável essa variação de pronúncia, tá? A gente vê até entre nós aqui na nossa região tão pequenininha, a gente vê variação de pronúncia, certo? Há um alunado meu que sempre coloca o artigo antes do substantivo quando vai falar. Nós aqui da sede não colocamos este artigo. Tudo depende do colonizador da região, do colonizador do povoado, certo? Vai falar, e a gente fala, Ilza está aí, a Ilza está aí. Então até aqui há essa variação de dialetos, de pronúncia. Uns falam bolacha, outros falam bolacha, outros banana, outros banana. Uns falam o gato, outros falam o gato, tá? Então é inevitável essa variação de pronúncia, principalmente com uma língua que é tão difundida no mundo, pois 2/3 do mundo fala a língua inglesa. Então eu preparei aqui, olha aí, ó, o igual a RA, reticência. Como eu já falei, as desinências pessoais para cada pessoa é uma diferente, né? Eu amaria, eu amarei, presente, né? Presente, futuro do presente. Eu acho que eu até confundi aí o futuro do presente com o futuro do pretérito, né, Geminis? Não... Olha, cuidado, futuro do presente é REI. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão, tá? Futuro do pretérito, do pretérito, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantarias, eles cantariam, certo? Para cada pessoa é uma desinência. Então, olhem aí, o é como se fosse o RA na primeira pessoa, reticência. O conditional tense
é o nosso futuro do pretérito, como eu já falei. Indica uma condição. Desculpem aí que eu escrevi condição e esqueci de colocar cedilha. A pressa é inimiga da perfeição. E muitas vezes a gente faz as coisas assim apressadas e acaba errando. Olha a próxima folha aqui. O would e should, né, são auxiliares do condicional tense. Eu coloquei would and should. Would e should, auxiliar do condicional tense. Quer dizer que o would e should são auxiliares do futuro do pretérito. Só que should é usado apenas na primeira pessoa do singular e do plural, tá? Neste caso, é bom você saber e eu saber para a gente entender a língua. Mas se for para a gente usar, é melhor a gente usar o would, porque a gente não corre o risco de empregar errado, tá? Olha, o would é como se fosse o RIA para a primeira desinência de todos os verbos no futuro do pretérito, que é chamado de conditional tense, tá? Olha, desinência para a primeira pessoa do singular, do futuro do pretérito, né? Eu estudaria, ele cantaria, ou aliás, eu cantaria, né? E é também para a terceira pessoa do singular, certo? Eu falei só da primeira. Aqui, ó, número 3. Vejamos o verbo fazer, que é o verbo to do. Já comecei a trabalhar com ele em outras aulas. No futuro do pretérito, que é chamado em inglês de conditional tense. Tá? Vamos em português e inglês. Tá? Inglês e português. Olha aí, verbo to do, verbo fazer. Nós sabemos que o verbo to do, ele é usado apenas no sentido de exercitar, tá? Por exemplo, fazer ginástica, fazer um dever de casa. Agora, no sentido de fazer a comida, fazer a casa, construir alguma coisa, fazer o bolo, certo? Aí vai ser outro verbo. Vai ser o verbo to make. To make, tá? Make no passado é made. Made in China, made in Brazil. Lembram? Então, made in the United States. Então, do no passado é did, certo? E ele é usado para auxiliar outros verbos, como eu, em aulas passadas, eu expliquei. Olha aí. I would do, eu faria. Olha, I would do, eu faria. You would do, você faria. He would do, ele faria. She would do, ela faria. Continuando a conjugação do verbo et entra na conjugação desse verbo, entra. Et significa ele ou ela, muitos falam et, a pronúncia varia. Como eu já falei, é falado pelo mundo, por quase o mundo todo. Então é inevitável não haver variação de pronúncia. It would, né? It would. Eu esqueci do do, gente. Tem o do aqui, ó. Tem o do. It would do, ele ou ela faria. Tem o do aqui, tá? Só que eu não coloquei, eu esqueci de colocar. It would do. Sabe o que foi, gente? Enquanto eu estava fazendo, o meu animalzinho de estimação, a cadelinha, estava lá lambendo meus pés e eu tirando e ela voltava. Então, distrai a gente é no que dá. It would do, ele ou ela faria. Aqui, ó, teria o do, tá? Que eu esqueci de colocar. O would do também nós faríamos. Na outra folha eu coloquei. Nós faríamos. E o do, tem o do aqui, ó. Aqui tem do, certo? Aqui também tem o do e eu coloquei. Vocês fariam. Veio o do aqui também, teria. E eu não coloquei. Eles ou elas fariam, tá? Agora vem aqui, ó.
Eu acho que eu ia colocar a forma contraída e acabei terminando de conjugar o verbo 5. Pode ser na forma completa, que se fala full form, ou contraída, contract form. Ó, I would, você pode também falar I, apóstrofo D, tá? Ou então I should, e vai ficar também na contraída I, apóstrofo D, igual aqui. Aí vem you would ou you'd, tá vendo? He would ou he'd, a mesma coisa, certo? Ó, na primeira pessoa do singular e do plural, pode usar should ou would. Eu já expliquei com uma prévia aí, tá? Então, olha aí, ó. I should, I'd. We should, we'd. É a mesma coisa, tá, gente? Lembrando da pronúncia, tá? Que varia muito, certo, pessoal? Vou pegar essa janela aqui. Então, o 6, ó. A folha 6. She would, she'd. It would, it'd, we'd. We would, we'd. You would, you'd. They would, they'd. Certo? Eu não sei como é que a gente, pessoas que falam que não tem que ensinar gramática, gente, é inevitável, sabe? Quando não se aprende a gramática, fala errado. Tem muita gente usando you no verbo to be e no verbo to have. You com is, you com has, tá? Ao invés de are e have, tá? Então a gramática, o estudo da gramática é super importante. Muitas vezes a gente não pode pegar uma música para trabalhar, porque a gente vê na música lá, ao invés de you are, a gente vê you is. Quem fala you is não é uma pessoa bem alfabetizada, tá? E quando a gente ensina, a gente tem que ensinar a forma correta de falar, certo? O importante é haver comunicação, mas quem ensina linguagens tem que ensinar a forma correta. Não pode ignorar a fala que não está correta, que deu pra gente entender, mas a gente tem que ensinar a falar correto, tá? Lembrando que ensinar a gramática dentro do contexto não precisa ser um texto de uma lauda, 2 laudas, 3 laudas, não. Uma frase é um texto, certo, gente? Vamos parar com esse negócio de acharmos que para estudarmos a gramática no contexto tem que ser um texto imenso, não é necessário, não. Uma frase é um texto, tá? Então, aqui, ó, na forma negativa, quando se trata de verbos que auxiliam outros verbos, como aqui will, would, should, shall, do, o not vem depois deles na forma negativa. Sempre você vai encontrar o not depois dos verbos auxiliares, como verbo to be, verbo to have, verbo can, os auxiliares aqui, como verbo to do, como auxiliar, will, should, certo? Shall, vocês irão encontrar verbo to have como auxiliar. Olha, na forma negativa, aqui, ó, tanto no future tense, que é will e shall, a gente coloca not depois de will, depois de shall. E not depois de would e depois de should, tá? A gente, olha aí na forma negativa, negative ou negative form, tá? Pronúncia varia. Coloca-se not, nos fala not, tá? A pronúncia varia. Depois de would ou should, tá? Quando estiver na forma contraída, vai ser I not, ou I wouldn't, tá? I should not, ou I not, tá? A folha 9, veja.
I not do. Aqui eu já não esqueci do do, tá? I not do. Eu não faria. Você pode falar I not do ou I wouldn't. Oh, meu Deus. I wouldn't do. Como eu errei aqui também, teria wouldn't aqui, ó. Wouldn't, tá? Nossa, não. Deixa eu pegar ali, que eu vou colocar aqui agora, tá, gente? Pronto. Aqui, ó. I would not do. I wouldn't. Ó. I wouldn't do. Da mesma forma acontece aqui. You wouldn't. O W-O-U-L-D. M''T. Ó. Foi a cachorrinha lá que me distraiu, tá, gente? Aqui, ó. He did not do. He would not do. Ó. He not do. He would not do. Ou he wouldn't. Ó. W-O-U-L-D-N''T. Ó. Pode ser he not do ou he wouldn't do. Vai significar a mesma coisa. Ele não faria, tá? Ele não faria. Eu não faria. I not do. Ou I wouldn't do. Eu não faria. Você não faria. You would not do. Ou you wouldn't. Wouldn't do. Wouldn't do. Olha aí, wouldn't do. Depois vem aqui, ó. He did not do ou he wouldn't not do, que vai ser ele não faria. Ele não faria. Então, na forma interrogativa, o que é que vai acontecer? Quando trata-se de verbos auxiliares, o verbo auxiliar vem antes do sujeito, certo? E depois vem o verbo principal. Mas, professor Ilza, qual é o verbo principal? Nossa, o verbo que nós estamos conjugando. Por exemplo, eu estudaria na Inglaterra, né? Como é que eu faço essa frase, né? O would, eu coloco o would primeiro. Would I study or study in England? Eu estudaria nos Estados Unidos? A pergunta. Would I. Tá vendo? Aí vem o verbo principal. Study. Would I study in the United States? Olha aí que eu estou trabalhando a palavra dentro do contexto com frases. Não precisa ser num texto imenso, porque o aluno não vai aprender nada. Porque a aprendizagem, ela acontece passo a passo, tá? É da base, tá? Tem hora que eu vejo cada texto imenso para a gente trabalhar essa palavra dentro do contexto. Por isso que muitas vezes o aluno sente dificuldade, tá? Porque a maioria das pessoas pensam que a palavra no contexto ela tem que ser dentro de uma lauda de texto, 2 laudas de texto. Pelo amor de Deus, não precisa isso. Uma frase, um texto. Então, olha aí, na forma interrogativa, faz o quê? O antes do sujeito, que pode ser um pronome ou um nome, um substantivo, e depois o verbo principal, que é o verbo que está sendo conjugado, e o ponto de interrogação no final da frase, simples assim, tá? Vamos lá para a próxima. Veja nas frases. Olha aí, aqui as frases, eu gosto de trabalhar com frases, tá? Uma frase é um texto, gente. Eu trabalho com frases e com textos curtos,
muitas vezes criados por mim à altura do entendimento do meu aluno, e mesmo assim eu vejo que o alunado de hoje está muito desinteressado. É preciso muito incentivo, gente. É preciso a gente falar muito sobre a importância da aprendizagem dessa língua, porque muitos, apesar de a gente sempre falar no início do ano, mostrar a importância da aprendizagem da língua, que é uma língua global, tá? A língua hoje que não podemos dizer moda, é porque a língua mais difundida no mundo é a língua inglesa. É a língua das transações comerciais, é a língua global. Todo mundo hoje está falando inglês, né? Por pouco que fale, mas está falando. Eu estava trabalhando isso no início do ano e eu percebi que entre o meu alunado, ninguém conhecia a palavra shampoo sem ser escrita em inglês. Ninguém conhecia XAMPO, ninguém conhecia SHAMPO. Todo mundo só conhecia inglês. Viu como nós estamos falando inglês? Eu falei para eles, nós não estamos falando inglês na mesma proporção que nós falamos português, mas nós estamos falando inglês. Olha aí as frases, ó. I would travel tomorrow. I would travel tomorrow to Salvador, but I cannot. I am working. Aqui eu não coloquei o ponto, né? O ponto final da frase. Vou repetir aí, ó. I would travel tomorrow to Salvador, but I cannot. I am working. Eu, viajaria. O travel, o verbo principal é este aqui, esse aqui é auxiliar do futuro, do pretérito, do conditional tense. I would travel tomorrow. Eu viajaria, o travel, viajaria, destino a preposição to, né, para, aliás, não, I would travel tomorrow, né, tomorrow, amanhã, preposição que indica direção, to, Salvador, para Salvador, mas, I cannot, eu não posso. Eu poderia usar aqui, can't, tá? No lugar de cannot. I am working. Eu estou trabalhando. Aqui também é um outro tempo verbal, que uma hora eu vou dar uma aula sobre ele. Outro tempo verbal, né? O present continuous tense, tá? Formado pelo verbo to be e verbo principal no gerúndio, cuja terminação é ing. Present continuous tense. I am working, you are working, he is working. Present continuous tense. Tem também o past continuous tense. Tem um tempo verbal que eu pretendo trabalhar com ele, fazer uma aula com ele. O present perfect tense, past perfect tense. Muitos acham difícil, mas eu não acho não. Dizem que só tem em inglês, mas eu acho que não, né? Eu tenho trabalhado muito e muito mesmo. Olha, o 12 aqui, o would é muito usado também para fazer um pedido. Quando nós vamos fazer um pedido numa lanchonete, por exemplo, eu não digo eu quero, porque eu já ouvi um professor norte-americano falando que o verbo querer, assim, para fazer um pedido, é como se fosse uma estupidez, tá? Você tem que pedir com mais educação, né? Falando em linguagem mais clara. Então você tem que dizer, eu gostaria de ter, eu posso ter. Você não usa o want, o querer. Eu quero, I want some coffee, eu quero um pouco de café. Você fala, I would like some coffee. Eu gostaria de um pouco de café, de ter um pouco de café. Ou eu posso ter um pouco de café.
Can I have some coffee? Então lá, né, cada língua tem suas peculiaridades, como eu sempre falo, certo? Então eu não posso, certo, chegar e pedir algo usando o verbo querer, né? To want. Eu gostaria de ter, eu posso ter, né? Tem que ser diferente, cada língua com suas peculiaridades. Então, olha aí, ó. I would like some coffee. Aliás, não é uma pergunta, né? Desculpa, gente, não é uma pergunta. I would like some coffee. Se fosse uma pergunta, seria, ó, would I like some coffee? Né? E aí ia ser como uma expressão idiomática. Eu posso ter um pouco de café, que aí também você poderia dizer Can I have some coffee? Gente, é assim, questão língua modifica, né? É a cultura do lugar. Ó, 13. He'd like you today, tonight. She would do a best work. Quer dizer, ele gostaria, que está na forma contraída. É como se fosse o would aqui. Pega só o D, apóstrofo, depois o D. He'd like you, ó. Ele gostaria de, ver você. Ele gostaria de te ver, ó. Gostaria se eu esqueci. Ó, he'd like to see you today, tonight. Ele gostaria de ver você hoje à noite. Eu esqueci aqui do verbo ver, né? To see. Você hoje à noite. She would do a best work. Ele faria um, né, trabalho melhor. Ele faria um trabalho melhor. Ele fez um trabalho que não foi tão bom. Ele teria condição de fazer um trabalho melhor, como eu estou aqui errando como que, porque a cachorrinha aqui, ó, esqueci de muita coisa aqui, falei, mas muita coisa esqueci de escrever, certo? Então olha aí, ó. She would do a best work. Ela faria um ou uma em inglês. Olha o estudo da gramática no contexto, numa frase, apenas uma frase. A significa um ou uma antes de fonema consoante. An significa um ou uma antes de fonema vogal. Lembre-se disso, viu? Então, she would do a best work. Poderia ser she também. Eu pegar só o she, apóstrofo, D, tá? Esqueci do D aqui, gente, ó. Tá? Ó, she would do a best work. Ela faria um trabalho melhor, tá? Então, como eu falei, aqui também poderia ser she e o D, o apóstrofo e o D. Só que eu coloquei aqui agora que eu esqueci, tá? Simples assim. Na forma negativa, contraída, fica o wouldn't. Junta o would com not, o wouldn't. O should com not fica shouldn't. Lembrando que o shouldn't só usa na primeira pessoa do singular e do plural. Eu espero que tenha sido uma aula, né? Foi curta, mas eu creio que deu para entender direitinho, certo? Então lembrem-se que futuro do presente, cuja desinência para a primeira pessoa, REI, usa-se will para todas as pessoas e shall só para a primeira pessoa do singular e do plural, né? Futuro do presente, que é também chamado de future tense. Agora, conditional tense, que é o nosso futuro do pretérito, cuja desinência é RA para a primeira pessoa do singular, usa-se o would para todas as pessoas e should
para a primeira pessoa do singular e do plural. Na forma negativa, coloca-se not ou not, como muitas pessoas pronunciam, ou not, tá? Como muitos pronunciam. Depois do auxiliar, would or should, tá? Na forma contraída, pega só o D do should e do would, né? Pega só o D. Aí vem o sujeito, que pode ser um pronome ou um substantivo, apóstrofo, certo? E o D e o not. Por exemplo, Maria não estuda aqui. Ou, aliás, Maria não estuda aqui. Vai ficar como? Maria não estuda aqui? Foi bom lembrar disso para voltar lá ao verbo to do. Mary ou Maria, né? Maria doesn't study here. Aí no simple present tense, na forma negativa. Agora, no futuro do presente, que é o future tense, ficaria Maria ou Mary, né? Will, aí should não pode, que é a terceira pessoa. Will, ou LL, apóstrofo LL depois de Maria, ou Mary, study here, certo? No futuro, futuro do pretérito, que é o conditional tense, vai ser somente a letra D, depois de Maria, que é Maria, Maria, né? Sora, Sara, Clara, Clara, Laura, Laura, certo? Então vai ser Maria, que é Maria, apóstrofo D. Vai ficar um pouco Maria. Vai ficar aparecendo o verbo casar, tá? Marido. Marido. Então, mas é assim, gente, tá? É assim, lembrando que em inglês também tem palavras homônimas, parônimas, porque há frases, há palavras que as pronúncias são iguais e a escrita é diferente. Por exemplo, ear, orelha, ear, ano, mas escrevem de maneira diferente, mas é desse jeito. Eu espero que tenha ajudado aí as pessoas que estão assistindo. Desculpem-me aí as falhas na escrita do papel, mas eu falei correto, tá? Porque enquanto eu estava escrevendo, uma pessoinha, a cadelinha estava tentando pegar os papéis, tentando pegar meu chinelo e me atrapalhou. Então, fiquem aí, ó, com um beijo fraterno, tá? Um abraço fraterno da sua amiga e mãe Cristo, professores de Saldanha. E que Deus abençoe a todos. Bye bye and see you next.